A mitologia carnista tem também uma demonologia referente ao vegetarianismo e ao veganismo. Olá galera, continuando com a sessão da série Carnismo sobre a mitologia em que os carnistas creem, eu descrevo o lado demoníaco dessa mitologia, que é a forma como imaginam que o vegetarianismo, o veganismo e os vegetarianos e veganos seriam. A imagem pintada dos vegetarianos e veganos é a pior possível, severamente estereotipada, destrutiva e negativa. Essa demonização vegetariana é tratada pelos carnistas como fundamental para que o vegetarianismo e o veganismo sejam desencorajados entre a sociedade. Aí, a partir de agora, eu vou contar os detalhes dessa demonologia, termo esse que significa o estudo dos demônios. Ela se baseia no recorte de diversas crenças diferentes, obtidas de dezenas de fontes anônimas. Eu repito que nenhuma dessas crenças pode ser generalizada, de modo que se pense que todos os carnistas têm todas as crenças descritas em comum. Alegar que todos os carnistas pensam igual e acreditam que em tudo que eu vou dizer nesse vídeo e no anterior seria uma falácia de espantalho de nossa parte. O vegetarianismo, imaginado pelo carnismo, seria literalmente uma seita religiosa baseada no código moral, calcado em regras, permissões, proibições e obrigações. O consumo de carne vermelha seria uma das proibições expressas, ao mesmo tempo em que, segundo muitos carnistas, o consumo de carnes brancas seria permitido. Como obrigação, haveria o consumo de alimentos naturais, orgânicos e ou de substitutos à carne muito caros, e a adoção de todo um estilo de vida hippie, orientalista e altamente monótono. Aos homens, o vegetarianismo induziria a homossexualidade e a afeminação, características encaradas pelos carnistas que têm essa crença como profundamente negativas, que escancaram o machismo e a homofobia da mitologia. E a heterossexualidade e a virilidade dependeriam estritamente do consumo de carne, considerado um alimento viril e masculinizador. O veganismo, por sua vez, é visto como uma seita extremista e fundamentalista, que imaginariamente impõe como obrigação o consumo apenas daquilo que cai da natureza, como folhas e frutas recém-caídas. Retornando ao vegetarianismo, a vertente defensora animal do vegetarianismo é imaginada como emocionalista, histérica, baseada na pena dos animais explorados na pecuária ou pescados, e no biocentrismo, segundo o qual o vegetariano evitaria comer seres vivos, na mais extensa definição dessa expressão. Essa suposta preocupação com seres vivos tornaria os vegetarianos hipócritas, já que, conforme se imagina, matam plantas com crueldade. Nisso, o vegetarianismo seria sempre baseado em crenças, achismos, irracionalidades e corroborações pseudocientíficas, e assim teria sempre e apenas argumentos fracos e apelativos. Uma outra obrigação estipulada pelo Código Moral Vegetariano, imaginado no carnismo, é a prática de um proselitismo agressivo e fanático. Seria obrigatória a abordagem agressiva e impositiva em momentos inadequados a uma discussão sobre alimentação, com afirmações como "você está assassinando um animal", ou "você tem que virar vegetariano". Aí, no caso dos onívoros não aceitarem os mandamentos pregados pelos vegetarianos, haveria um plano B, que seria cuspir ofensas histéricas aos onívoros, chamando eles de assassinos, comedores de cadáver, sanguinários, carniceiros, necrófilos e outros impropérios, e também partir para a própria agressão física. Os veganos, por sua vez, seriam literais terroristas, a ponto de quebrarem restaurantes e lanchonetes e agredirem fisicamente outras pessoas. E ambos, vegetarianos e veganos, teriam a tendência natural a arrumar confusão, se rebelar em momentos de confraternização alimentar, exigir que todos também virem veganos, sob pena de estigmatização moral. Aí, na alimentação, a culinária vegetariana seria extremamente pobre, já que para o carnismo só existe diversidade de pratos quando há carne, laticínios e ovos presentes. A alimentação seria tamanha, embora alguns carnistas acreditem no vegetarianismo com carne branca, que os vegetarianos só seriam permitidos a comer folhas, derivados de soja, substitutos muito caros da carne. Isso desencadearia sérias doenças e distúrbios ligados à alimentação, como anemias, fraqueza, palidez, magreza excessiva, tendência à anorexia, osteoporose, calvície e etc. E essa alimentação dita deficiente impediria os vegetarianos de fazer exercícios,
sofrer cirurgias e ser operados. Para bebês e crianças, o impacto do vegetarianismo seria ainda mais severo, quando não fatal. É uma outra face demoníaca do vegetarianismo, pintada pelo carnismo, é a questão ambiental. Segundo a mitologia carnista, a agricultura de consumo humano teria um impacto ambiental severamente mais pesado que a pecuária. Aí a massificação do vegetarianismo na sociedade exigiria uma expansão enorme das terras agrícolas. Isso acabaria com as últimas florestas e savanas existentes. E o grande vetor dessa destruição seria a soja, cuja esmagadora maioria de produtos seriam de consumo humano estritamente vegetariano, como tofu, leite de soja, proteína texturizada e farofa. Nisso, a soja, e não a pecuária extensiva, seria a grande vilã da Amazônia. E outra consequência destrutiva do vegetarianismo ao meio ambiente, segundo o carnismo, seria o uso intensivo de agrotóxicos em plantações de consumo humano vegetariano, que poluiria severamente o meio ambiente. Essa crença tem como premissa o mito de que apenas vegetarianos consomem vegetais banhados com agrotóxicos, enquanto os onívoros consumiriam alimentos saudáveis e livres de substâncias nocivas. E uma última crença é que a produção de carne mataria muito menos animais do que o vegetarianismo, enquanto 100 quilos de vegetais vindos de plantações para vegetarianos matariam milhares de insetos e outros animais rasteiros, 100 quilos de carne matariam apenas os animais abatidos, não tendo nada a ver com desmatamento, fomento de plantações de forragem e mortes indiretas. Aí no mais, o carnismo diz que o vegetarianismo é uma anomalia socioambiental. Em vez de ser levado a sério, demanda deboches ou reações furiosas que o condenem. Aí essa é a mitologia carnista. E no próximo vídeo eu vou falar de como todas essas crenças são defendidas na sociedade, desde pelos meios de comunicação até as implicâncias olho no olho de pessoas próximas ao indivíduo vegetariano. Então a gente se vê lá. Valeu!